Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E eu vou trazer um tema que muita gente, acho que todo mundo ou quase todo mundo gosta: a energia sexual. A importância da energia sexual na nossa vida. E isso é muito legal, é muito importante. E eu vou explicar para vocês o que faz essa energia sexual no nosso corpo. Mas antes, eu queria falar para você já sabe, ativa aquele sininho, se inscreve no canal se você está gostando dos vídeos, curte, compartilha com os amigos, me segue nas redes porque eu estou no Face, estou no Instagram, estou em algumas redes sociais aí, vou deixar todos os links lá embaixo na descrição do vídeo para você só clicar em cima e já cai na página, tá bom? Sexo é um tema que traz mitos, tabus, todo mundo gosta, mas ninguém gosta de falar. É uma coisa que às vezes tem um envolto um pouquinho de mistérios e tabus, não é mesmo? Mas a energia sexual é uma das energias mais fortes que existem. Sexo não é pecado, sexo é considerado pecado e traz crenças limitantes espirituais em algumas religiões, em algumas crenças, mas tudo isso, gente, são crenças, não existe nenhum tipo de pecado na energia sexual. Pelo contrário, ela ajuda o nosso organismo a você ter uma vida com mais fluidez, com mais saúde, com mais disposição. Mas, lógico, sempre tem um lado que a gente tem que tomar cuidado, que esse é assunto para outro vídeo. Quais são os perigos do sexo segundo a espiritualidade? Eu não estou falando nada segundo ao corpo, a saúde, nada disso. Eu estou falando aqui voltado para a espiritualidade. Eu estou falando também que a energia sexual é importante por quê? Porque ela ativa uma energia chamada Kundalini. Você já deve ter ouvido falar. A Kundalini, ela tem uma forma, ela foi colocada com uma forma de uma serpente. É como se fosse uma serpente que fica lá entrelaçada no nosso chakra básico. Lembra aquele vídeo que eu gravei sobre os chakras? Então corre lá, dá uma olhadinha lá, gente. O chakra básico, aquele primeiro chakra que fica lá embaixo, lá perto lá do abdômen, ali embaixo. E esse chakra, essa serpente, ela fica ali entrelaçada. A Kundalini é uma energia poderosíssima, é uma energia que fica adormecida, geralmente, que a gente tem que ativar. Porque senão a gente não desperta o nosso lado místico, o nosso lado espiritual, a nossa criatividade, a nossa força de viver. E a energia sexual, ela ativa a Kundalini também. Ai, Ali, mas eu não tenho companheiro, eu não tenho ninguém, então minha Kundalini vai ficar dormindo pro resto da vida. Não, gente, olha lá, olha a crença limitante. Não precisa ficar assim, porque a Kundalini, ela é estimulada por qualquer força que também possa ser criatividade. Se você não tem um parceiro, não tem uma parceira que não tem uma energia sexual, essa energia pode ser muito bem reposta ou substituída por um trabalho legal, por um trabalho que te dê, sabe, vontade de fazer, com garra, com disposição, com motivação, seja montar alguma coisa que você queira, um trabalho que dê aquela coisa gostosa para você, desafio novo. Isso também traz o estímulo da Kundalini, não é só sexo como sexo, tá? Mas eu estou falando da energia sexual por quê? Porque a energia sexual é vista com muito pecado por algumas religiões, por algumas pessoas que têm crenças espirituais. Eu já falei em outros vídeos de crenças limitantes e isso não é legal. A energia sexual, se feita com uma maturidade, com sabedoria, ela só ativa a Kundalini. E essa Kundalini, gente, é como se fosse uma serpente que ela fica aqui no chakra básico, tá? E ela vai subindo. No chakra básico, os hindus acreditam que é onde reside a deusa hindu, a deusa indiana Shakti, que representa a energia feminina. E lá em cima, no coronário, aqui, nessa parte aqui da coroa, mora o deus hindu Shiva, que é a energia masculina. Então, essa serpente, ela vai subindo até chegar no chakra cardíaco e Shiva vai descendo até encontrar Shakti. Ou seja, é esse encontro dessas duas energias que faz a nossa Kundalini ficar subindo e descendo. Ela começa com uma serpente de terra. Depois ela sobe para o chakra sexual com o elemento água, então ela vira uma serpente de água.
Aí ela vai subindo, 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 passa pelo plexo solar como uma serpente de fogo, porque a energia ali, o elemento é o fogo. Aí ela vai subindo, 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 chega no chakra cardíaco. Se ela conseguir chegar até aqui, aí é o chakra, a serpente de ar, porque esse aqui é o elemento ar. Aí depois ela vai continuar subindo. Se esses chakras aqui estão desbloqueados, ela vai conseguir subir. Senão ela fica só estagnada aqui. Por isso a importância do realinhamento dos chakras que eu falei no outro vídeo. Quando ela chega aqui, no chakra laríngeo, ela passa a ser uma serpente de som. Won. Então ela passa a ser uma serpente de som. E essa Kundalini vai subindo, 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 chega no chakra frontal, que ela se torna uma serpente de luz. E quando chega no coronário, é uma serpente de luz cósmica. Então, quando essa serpente, a Kundalini, é ativada, ela começa a subir, se encontra com lá em cima no coronário e desce, e aí você sente com a disposição. Por isso que pessoas bem resolvidas sexualmente são pessoas mais criativas, mais alegres, porque elas estão de bem com a vida, porque elas têm esse lado bem resolvido. A Kundalini, ela ativa esse lado. E é tão importante essa questão da Kundalini ativada, que existem técnicas como Yoga, Kundalini Yoga, que é uma yoga voltada para estimular a Kundalini. Tá? Existem técnicas, os hindus acreditam tão importante nessa energia sexual, que existe o Tantra, por exemplo, que é uma técnica oriental que ensina a controlar a energia do sexo. Tantra, controle. Controlar a energia do sexo, porque se você tem a sua energia controlada, você pode expandir a energia sexual para a sua vida lá fora. Essa é a ideia do Tantra básico, ou seja, se eu tiver esse controle nas minhas mãos, eu tenho energia vital. Por isso que após uma noite de sexo, enfim, uma hora de sexo, uma transa, como a gente fala, geralmente as pessoas ficam fracas, elas ficam mais cansadas, porque você perde energia. Então a ideia é você ter isso estimulado para que você, controlando isso, você tenha uma energia sexual ativada e não que fique cansada no final, desanimada. Porque quando você perde a energia no ato sexual, certo? Você vai ter energia junto. E a ideia de controle disso é você ter essa Kundalini ativada. Então, gente, esse vídeo é justamente para desmistificar, para tirar esse preconceito de que sexo é errado, sexo não deve ser feito. Ele deve ser feito sim, mas da maneira certa, com as pessoas certas, voltada com amor e não apenas pelo lado do prazer. Porque quando é só pelo lado do prazer, não culpando e não julgando, ele tem alguns senão que eu vou falar no próximo vídeo. Mas na verdade a energia sexual é fantástica porque ela ativa essa Kundalini. Mas para isso precisamos ter o quê? Os chakras todos alinhados para que essa serpente seja acordada e volte a circular na nossa vida. Porque se você tem chakras bloqueados, a Kundalini volta a ficar adormecida e a sua vida volta a ficar sem ânimo, sem disposição, sem criatividade, sem força de viver. Então, vamos acreditar que a energia sexual é muito poderosa e é muito benéfica para a nossa vida, tá certo? Sem culpas, sem tabus, apenas com consciência e sabedoria. Essa é a dica de hoje e a gente volta a falar desse assunto no próximo vídeo. Tchau, tchau!